Salmo 52. Vou fazer a leitura e depois trazer uma breve reflexão aos irmãos. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E nesta noite, ela venha ser como um bálsamo sobre os nossos corações. Às vezes nos preocupamos tanto, Senhor, com os homens maus desta terra, mas cada um deles já tem os seus destinos, Senhor, em suas mãos. Portanto, nos ajude a compreender a tua palavra, no sentido, Senhor, de confiar em ti e só em ti. Assim eu oro, grato ao Senhor por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Quem aqui já não passou pela experiência de conhecer um homem ou uma mulher má? Acho que todos nós já conhecemos, né? Até o ponto de chegar a dizer: isso aí é filho de Belial, só pode ser. Não é possível que essa pessoa carregue no seu coração tanta maldade. Assim foi, meus irmãos, também com um homem chamado Doeg. Lembram dessa história? A história de Doeg? Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículos 6 a 23. Davi está fugindo de Saul e ele chega então em uma cidade e ali, tanto ele quanto seus homens estão famintos. E ele entra no templo, então lhe é oferecido pelo sacerdote daquele templo um pão da proposição. O pão, que era o pão da santificação, era o pão que não poderia de forma alguma ser oferecido a qualquer pessoa. Mas Davi não era qualquer pessoa, e ali também nós tínhamos uma imagem futura de que um dia o próprio Jesus repartiria o pão com os seus discípulos. Resumo da história, meus irmãos, é que Davi é alimentado, recebe a espada de Golias como prêmio, ou como, entre aspas, uma certa ajuda daquele sacerdote. E tempos depois, então, Saul, ainda à caça de Davi, chega até aquela cidade e ele descobre que alguém ali ajudou Davi, alguém ali alimentou Davi. Então vem um tal de Doeg e faz uma fofoca santa, né? Com o intuito de ajudar o rei, com o intuito de ser bom para o rei, ele então faz a fofoca do sacerdote, faz a fofoca de Davi. Então acontece uma tragédia, pois Saul determina a morte do sacerdote, de todos os sacerdotes daquela casa do Senhor, e mais um pecado que Saul levou sobre as suas costas, mais um sangue, o derramar de um sangue inocente que Saul levou sobre as suas costas. Resumindo, meus irmãos, muito assim, resumidamente mesmo, essa é a história que cerca esse salmo. Por isso que Davi, então, quando ele vai escrever esse salmo para falar, ele não cita o nome de Doeg, mas ele está falando para Doeg o salmo. O salmo é para um homem mau, que por causa da sua atitude, por causa do seu falar, por causa da sua fofoca, ele levou toda uma igreja à morte. Ele levou todos aqueles que tomavam conta do templo, homens de Deus, levou aqueles homens à morte, pelas mãos do rei Saul. Os sacerdotes da cidade de Nob
Doeg, então, ele representa a imagem de um homem jactancioso e iníquo. E Davi vem a ser aqui, nesse caso, o salmista justo, que está colocando em oração diante de Deus a vida de um homem mau, a vida de um homem perverso, a vida de um homem que não fez mal nenhum a Davi, mas fez mal a inocentes, fez mal aos sacerdotes da cidade de Nob. O salmista fala então aqui, meus irmãos, do malfeitor que se vangloria da sua maldade, porque Doeg achava que estava fazendo um bem. No fundo ele sabia que não, mas ele estava ali, afinal de contas, ajudando o rei. Ele estava ali querendo, até certo ponto, estar bem na fita com o rei, né? Olha, estou dizendo para o rei quem foi que ajudou Davi a permanecer com vida, já que Davi estava quase morrendo de fome, ele e seus homens. Doeg então estava buscando uma posição diante do rei, uma posição de importância diante do rei, mas a língua de Doeg, meus irmãos, era uma língua que era um exemplo de engano, de alguém que ama o mal em detrimento daquilo que é bom, de alguém que tramou o mal, de alguém que tramou algo de mal contra vidas inocentes, porque o discurso de Doeg para Saul foi um discurso de destruição. Doeg sabia que Saul ia tomar partido do que ele falou e ia mandar matar os sacerdotes de Nob. Ele sabia disso, porque para o rei, e se avaliarmos de fato para o rei, foi uma traição dos sacerdotes. Se avaliarmos no contexto social do respeito que o povo deveria ter ao rei, Davi era um homem perseguido por Saul. Para toda aquela sociedade, Davi era como um criminoso que Saul queria matar. E agora então ele tem a notícia de que homens de Deus, sacerdotes do Senhor, ajudaram o seu inimigo, o seu adversário. Portanto, Doeg, meus irmãos, era um homem em que nada de bom habitava nele. E Davi diz aqui que o Senhor está de olho nos malfeitores, e que o próprio Senhor, meus irmãos, um dia vão arrancá-los da terra em um juízo arrebatador. O homem, ele pode enganar o homem engana o homem, mas nenhum homem engana o Senhor. Muitas pessoas, talvez já tenha acontecido isso com você, muitas pessoas podem se aproximar de nós e se fazerem nossas amigas, mas por trás não são nossas amigas. A gente não sabe, a não ser que o Senhor nos fale, a não ser que outra pessoa nos conte, mas nós não sabemos, nós confiamos, acreditamos que de fato aquela pessoa é a nossa amiga. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele não é enganado por ninguém, nem por um ímpio e nem por um crente falso, nem por um ímpio e nem por alguém que está dentro da casa do Senhor disseminando as suas palavras jactanciosas, facciosas, palavras de divisão. O salmista expressa, antes de tudo, antes da denúncia de Davi a respeito da maldade de Doeg, Davi, meus irmãos, ele expressa a sua confiança na vingança de Deus. Me remeto aqui às palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, já lá no fim, que ele diz: a vingança pertence ao Senhor. E ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E ele termina, porque no final das contas, você vai amontoar coisas boas para você na eternidade. Na certeza, meus irmãos, Davi tinha certeza de que a justiça de Deus cairia sobre Doeg, levaria sobre ele confusão. Doeg viria a sofrer também intrigas de outras pessoas. Sem contar, meus irmãos, que quem é o homem ou a mulher má que consegue viver em paz?
Em paz me deito e logo me levanto, né? Quem é que consegue? Qual o corrupto que consegue botar a sua cabeça no travesseiro todas as noites e pelo menos em nenhum momento pensar assim, caramba, será que amanhã de manhã a polícia vai bater na minha porta? Será que aquela pessoa com quem eu dividi aquela propina, será que ela é de confiança? Será que ela não vai me trair? Será que aquela pessoa que eu acharquei, será que ela não vai me denunciar algum dia na vida? Essas pessoas não têm paz, elas não dormem em paz, porque o próprio diabo, meus irmãos, não deixa. Porque o diabo, ele não conduz uma pessoa a atos malignos no intuito de dar àquela pessoa uma felicidade. Não, ele escraviza a pessoa. E a pessoa não vive em paz. Tenho certeza que todos nós já conhecemos pessoas assim. Que parecia que estavam em paz, mas não estavam, meus irmãos, porque todos nós temos no nosso coração, ainda que por breves momentos, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ímpio foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, até no coração do ímpio, de vez em quando há uma chama que acende e diz: você está errado. Você está seguindo um caminho. Ele pode até não entender aquilo que está acontecendo no seu coração, mas é a imagem e semelhança do Senhor gritando no seu coração. O fiel, meus irmãos, ele tem a confiança de que está sempre seguro. O salmista Davi, que naquele momento, diante de Saul, ele estava reto, ele não tinha pecado contra o rei, ele não tinha feito nada contra Saul. Saul estava com inveja de Davi, porque Saul já sabia que Davi seria o futuro rei. Davi, portanto, mais uma vez, como ele faz em tantos outros salmos, ele coloca aqui este homem mau diante de Deus, e é como se ele dissesse: Senhor, agora o Senhor julga entre eu e ele. Pesa a balança da justiça e vê para onde ela vai pender, e julga. O ímpio, meus irmãos, ele é inimigo da aliança de Deus. O ímpio é inimigo do povo de Deus, e é por isso que ele trama a todo momento maldade e engano. Mas é questão de tempo. É questão de tempo, minhas irmãs e meu irmão, para que o ímpio caia nas mãos de Deus e no seu julgamento. Tão certo como estamos hoje aqui nesta noite, respirando, assim também será com o ímpio no grande dia da vingança do nosso Deus. Temos visto durante todo o mês de outubro, lá no Café com Bíblia, só palavras referentes a este dia, do que vai acontecer, do que vai se suceder, do que acontecerá conosco, do que acontecerá com aqueles que não estão em Cristo. É questão de tempo, portanto, que o ímpio caia nas mãos de Deus e de seu julgamento. O ímpio, meus irmãos, ele não precisa cair em nossas mãos. Aliás, Jesus nos ensinou ao contrário. É muito fácil amar o seu filho, a sua filha, é muito fácil amar seu marido, é muito fácil amar a sua esposa, é muito fácil amar aqueles que estão próximos. Mas Jesus determina, manda, é imperioso que nós coloquemos em oração os nossos inimigos. Temos que ir diante de Deus e orar: Senhor, abençoe esse que me persegue. Guarda a vida desse que quer ceifar a minha. Abençoa esse mentiroso cruel, abençoa ele, abençoa ela. É difícil, né? Muitas vezes a gente quer, muitas vezes vem aquele sentimento de injustiça no coração. O pior sentimento que tem no nosso coração é esse de injustiça.
é quando alguém faz algo com a gente que nós não temos culpa de absolutamente nada. Meus irmãos, isso é terrível, são um dos piores sentimentos que nós temos. A gente quer gritar para o mundo e dizer: isso é um mentiroso, não é nada disso, é tudo mentira, né? A gente quer coletar todas as provas possíveis e dizer para todo mundo que aquilo ali é um mentiroso. Mas às vezes a mentira é tão bem contada que parece que é a verdade. E aí a gente faz o quê? Só dependemos de Deus. Só de Deus. O salmista diz aqui, olha, Doeg, ele ama o mal antes do bem. Ele prefere mentir do que falar retamente. Ele ama todas as palavras devoradoras. A sua língua, ela é fraudulenta. Ela urde engano. Mas ele diz, é como se Davi dissesse: eu vou ficar de boa, não tem problema não, porque Deus vai dar conta dele, porque Deus é que vai julgar a minha causa. Deus vai arrebatar ele, vai arrancar ele da sua tenda, vai extirpar ele da terra dos viventes. Davi diz aqui, no Salmo 110, meus irmãos, como nós lemos ontem nos cultos, no início dos cultos, o Salmo 110 diz que o Senhor, Ele esmagará a cabeça dos reis. O Senhor destruirá os governos desse mundo. Mas ao invés de nós também, porque Jesus também nos ensinou a termos um coração misericordioso, então ao invés de irmos também em oração diante de Deus: Senhor, graças a Deus eu sei que o Senhor vai esmagar a cabeça desse meu adversário, desse meu inimigo, não, porque isso também é um sentimento de vingança. E quem sabe essa pessoa um dia não se converta, não seja regenerada. Quem sabe um dia a graça de Deus a alcance. Quem sabe um dia você veja uma nova criatura diante de si. E essa é a nossa oração. Não podemos fugir disso, pois é isso que a Escritura nos ensina, é isso que a palavra nos diz, é isso que Jesus nos conduz a fazer. Mesmo com todas as orações imprecatórias de Davi nos Salmos, pedindo morte dos seus inimigos, que os filhos dos seus adversários sejam apedrejados, mesmo com todo esse contexto de salmos imprecatórios, de Davi querendo vingança, de Davi querendo ver Deus derramar o sangue dos seus adversários, meus irmãos, Jesus nos ensina a misericórdia. Ou quem foi mais ofendido do que Cristo no Calvário? Ninguém. E ainda assim lá ele clama pelo perdão. Davi diz aqui: os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, eis o homem que confiava na abundância dos seus próprios bens, e que na sua brutalidade, na sua perversidade, ele se fortalecia. Conhece um homem assim? Eu trabalhei com um homem que ele dizia para mim que na vida dele tudo era dinheiro. Tinha um cartão de crédito ilimitado, tinha uma vida nababesca. Uma semana antes dele morrer, ele falou para mim que esse negócio de igreja era tudo uma baboseira, e que era capaz do pessoal até comprar Deus. Uma semana depois ele teve um derrame e morreu. O cartão dele ilimitado, os apartamentos, as casas, foram parar nas mãos de outro homem que casou com a viúva dele meses depois. A única coisa que levamos dessa vida, meus irmãos, é a nossa salvação. Davi, por fim, a partir do versículo 8, ele reafirma a sua confiança em Deus. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Ele reafirma a sua confiança em Deus, e ao contrário do ímpio, ele será uma oliveira, fértil, verdejante, terá vitalidade,
não confiará em seus próprios bens, nem na força da sua maldade, mas sim na misericórdia do Senhor, e aguardará, como ele diz aqui no versículo 9, para fechar, ele vai esperar o Senhor, vai esperar a resposta de Deus. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Meus irmãos, o homem mau se gloria na sua maldade e nos seus enganos. Ele não está nem aí para Deus. Mas Deus julgará o homem mau um dia. Deus o expulsará da terra. E não haverá chances para o homem mau. Não haverá. Em contrapartida, os justos receberão do Senhor também justiça, mas a justiça de uma vida eterna e de paz com Deus. Uma justiça em que as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Não estaremos mais na eternidade diante de homens maus, diante de uma sociedade perversa. Não estaremos mais, meus irmãos, diante de pessoas que querem nosso mal, que querem até mesmo ceifar as nossas vidas. Encontramos em Deus segurança, e só nele, meus irmãos, nós encontramos segurança. No mundo tão louco como se encontra hoje, só temos confiança em Deus. Sabemos que dele vem tudo de bom. Sabemos que dele vem ou brilha o sol da justiça. Sabemos o que esperar de Deus, meus irmãos. Sabemos o que aguardar de Deus. Por isso que Davi diz: esperarei nele, porque é bom. Sabemos o que esperar de Deus, porque Deus já enviou a oferta pelos nossos pecados, já enviou a oferta pelas nossas iniquidades. O Senhor já tratou com a sua igreja, o Senhor já se realiançou com a sua igreja, o Senhor já promoveu todo um processo de cura e de libertação para o seu povo, para que um dia Ele pudesse voltar e nos levar para a eternidade com Ele. Não ligue para o que se passa nesse mundo, não se preocupe, meus irmãos, com aquilo que se passa nesse mundo, porque o mundo, como diz a palavra, jaz no maligno. Porque o mundo, com a autorização de Deus, com a permissão do Senhor, está nas mãos do maligno. Não se preocupe com os homens maus. Não permita que o seu coração seja intimidado pelos homens maus. Não permita que o seu coração seja contaminado pela malignidade humana, porque desde o início o homem é mau. E desde o início ele corre para fazer o que é mal. E só não corremos para fazer o que é mal porque a misericórdia nos alcançou, porque a graça nos alcançou, porque fomos libertos, meus irmãos, da morte e do pecado eternos, porque fomos livres pela graça de Deus, porque aprove o Senhor um dia tocar em nós e nos livrar de todo o mal. Mas infelizmente ainda existem pessoas, e vão existir até o fim dos tempos, que não conhecem o Senhor. E essas pessoas correm para fazer o mal, seja o mal que nos atinge, seja o mal que nem nos atinge a outros, mas nós sentimos em nós também o senso da justiça e queremos, até quando são com outros, que a justiça seja feita. Acalme o teu coração, repouse no Senhor, guarde o seu coração do mal, guarde o seu coração da perversidade, guarde o seu coração das palavras do homem iníquo.
Porque tudo, minhas irmãs, tudo que nos faz mal, inicia por aquilo que entra no nosso coração. E quando o nosso coração está desprotegido, daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está falando o que não deve falar, pensando o que não deve pensar. Então, em dias tão ruins, em dias tão cruéis, em dias tão pesados, de palavras, de ações, de gestos, vamos fazer como o sábio de Provérbios nos ensina, vamos guardar o nosso coração, porque dele provém vida, mas também pode gerar morte. Amém? Senhor, nos ajude. Temos tantos exemplos na Tua Palavra, Senhor, de situações, de fato, situações tão malignas, como essa de Doeg em relação, não só a Davi, mas em relação àqueles sacerdotes. Senhor, quantas injustiças ocorrem nesse mundo todos os dias. Quantas pessoas são levadas à morte, Senhor, injustamente todos os dias. Nem temos notícia. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, que nada venha a contaminar o nosso coração, que nada venha a desviar, Senhor, o Teu povo do foco principal, do alvo principal, que é o Senhor. Nos ajude, Senhor, nesses dias, Senhor, de tanta divisão, de tanta polarização, Senhor, de tanta facção, de tantas palavras, Senhor. Nos ajude a permanecermos fiéis à Tua Palavra, a guardarmos, Senhor, no nosso coração aquilo que é bom, aquilo que é agradável, como Paulo nos ensina, para reter aquilo que é bom. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda para que possamos viver alegremente na Tua presença, para que não venhamos a andar cabisbaixos, tristes, desanimados com este mundo, Senhor, porque nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui de passagem, Senhor, porque a verdadeira terra em que habitaremos já está preparada pelo Senhor antes que este mundo fosse fundado. E um dia ela descerá dos céus, Senhor, para ser a nossa habitação eterna, como diz a Tua Palavra. Que isso seja, Senhor, que isso seja a alegria do nosso coração, e seja a causa de não nos entristecermos com o que ouvimos neste mundo. Oramos assim, Pai, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.